Muitos pacientes me perguntam por que eu tenho dor lombar. Por que essa dor apareceu? Se eu faço atividade física, faço o fortalecimento da minha coluna e eu tô com dor. Qual o motivo, cara? E a verdade é que a ciência não trouxe ainda essa resposta pra gente. A gente chama a grande maioria dessas dores lombares de primárias, isto é, inespecíficas, sem uma causa aparente. Então, se você tem dor lombar, a primeira coisa que você tem que pensar é que nada tem a ver com o seu diagnóstico. Muitas vezes você está procurando ressonância magnética, tomografia computadorizada para achar a dita causa da sua dor. E nessas dores primárias existem relações entre múltiplos fatores. Exemplo de pacientes que a gente atende que acabaram de passar por luto na família porque perdeu um ente querido pela Covid, ou, por exemplo, pacientes que passaram por processo de divórcio. Ah, Caio, o que é que tem a ver todas essas situações com a minha dor de coluna? Minha coluna não está fraca, eu sinto como se ela tivesse fragilizada, fosse quebrar a qualquer momento. Se eu estou assim com 30 anos, que dirá com 50? Se eu estou assim com 50, daqui a 10 anos eu vou estar cadeirante. Então essas são informações que não são baseadas em ciência e são reforçadas por profissionais que não estão atualizados no que diz respeito à nossa literatura científica. Porque a gente sabe que a coluna vertebral é muito forte, aguenta em cadáveres 250 quilos, ou seja, aquela historinha de celular, aquela historinha de pegar peso, parece não ter relação nenhuma com esses quadros de dores inespecíficas. Mas a forma como você vive, seu lifestyle, seu estilo de vida, como ser sedentário, fumar, beber, não fazer atividade física, não é ser sedentário, ou se faz em baixíssima intensidade, 2 vezes por semana, a gente precisa de no mínimo 4. Você está constantemente estressado, constantemente com privação de sono, insônia, todos esses fatores contribuem para que você fique com o alarme ligado na tomada do 220, fazendo com que você sinta dor. Agora, não é só de notícia ruim que eu tenho, não é só notícia ruim que eu tenho para falar com você a respeito da dor lombar. A gente tem uma notícia muito boa para você. De 66% a 72% dos pacientes com dor de coluna vão melhorar com uma movimentação específica, muito boba, que você pode fazer sozinho em casa, depois da orientação da consulta fisioterapêutica. Em cerca de 6 a 8 semanas, seu problema vai estar praticamente resolvido nessa porcentagem específica dos casos. Isso é uma notícia muito boa. E quando você não está nesse grupo dos 72% dos pacientes que melhoram com movimentos específicos, a gente consegue classificar você, isto é, colocar um conjunto de características comuns que o seu perfil apresenta para ser direcionado para um tratamento específico. Por exemplo, às vezes você vai precisar ficar 6 meses em um tratamento, mas não quer dizer que você fique vindo toda semana. A gente faz um afastamento progressivo de um atendimento de 2 vezes na semana para 1 vez na semana, para quinzenal, para 21 dias, 30 dias, revisões mensais até finalizar os 6 meses, ou até finalizar 1, 2 anos. Tem pacientes que fizeram 12 sessões em 2 anos. Por quê? Porque a diferença do processo terapêutico que nós fazemos para o tratamento da dor lombar, da dor musculoesquelética em geral, ele visa te dar independência. Ele visa te ensinar o que você tem que fazer para que nos momentos de crise você não pare na emergência. Eu sei que você já está cansado de tomar medicação, bloqueio, fazer todas essas infiltrações, usar corticoide, anti-inflamatório não esteroidal, ficar com a dor melhor 30%, 50% e depois que o efeito do remédio passar, você continua com dor. A gente tem uma linha de tratamento completamente científica, onde a gente faz a abordagem por meio de movimentação. Se não houver resposta, modulação da dor com terapia manual e ou acupuntura em conjunto. Se não houver resposta, encaminhamento para anestesiologista ou ortopedista para avaliar a condição de bloqueio transforaminal, um dos bloqueios mais efetivos que tem, que depois de 2 bloqueios no intervalo de 15 dias, esse paciente volta para a fisioterapia com a resposta completamente positiva aos movimentos que a gente já tinha tentado, e somente e única e exclusivamente na falha dessa abordagem científica é que você vai ser avaliado para cogitar a possibilidade de alguma cirurgia. Muitos desses pacientes têm dor crônica de longa data, coisa de 5 anos, de 10 anos, de 20 anos de dor, que precisam lidar melhor com a repercussão que essa dor tem na qualidade de vida deles.
Para isso, a gente encaminha para algumas psicólogas que trabalham compartilhando pacientes e casos clínicos conosco na fisioterapia. Por quê? Porque a gente entende que quanto menos medo, quanto mais enfrentamento, quanto mais habilidade de lidar com a dor você tiver, mais vai ser a sua autoeficácia, isto é, a capacidade de se expor gradativamente aos movimentos que a gente pede em consultório, porque em alguns casos esses movimentos são dolorosos. E existem condições em que sua dor lombar irradiou para a perna, que o processo de retomada da dor até o centro da coluna, que a gente chama de centralização, é muito doloroso. A dor diminui na perna, aumenta na coxa, diminui na coxa, aumenta no bumbum, diminui no bumbum, aumenta muito na lombar e espalha, fica pontual no meio da coluna. Parece que você está piorando, mas não. Isso é o caminho de recuperação de um tratamento completamente científico. Então, ao entender os diversos fatores e as múltiplas interações sociais, cognitivas, psicológicas, circunstanciais, emocionais, que podem estar influenciando sua dor, a gente vai te direcionar para um tratamento mais científico possível para o grupo de pacientes em que você se enquadra. Isto é, pode ser que na consulta a gente identifique que o seu tratamento não vai ser resolvido com a fisioterapia. Pode ser que nós identifiquemos que o seu tratamento vai precisar de mim e do médico, de mim e do psicólogo, de mim e de um educador físico, ou não vai precisar da gente. Então, vão ter vários casos e cada caso é um caso. O que é muito comum é de você vir procurar o meu serviço porque algum familiar seu já foi meu paciente. E aí, porque a dor é parecida com a do seu familiar, você achar que porque a gente resolveu o problema do seu familiar rápido, em 15 dias, em 3 semanas, em 6 semanas, o seu vai ser rápido também. Não é assim. Pode ser que sua dor seja igual à da sua esposa, igual à do seu filho, igual à da sua mãe, mas que o seu caso, a sua apresentação clínica, isto é, a forma como sua dor lombar se manifesta de acordo com os testes que a gente faz em consultório ou no atendimento online, seja completamente diferente e a sua abordagem tem que ser completamente diferente. Agora, uma coisa que eu quero que você saia desse vídeo sabendo é que quando você faz uma ressonância antes de 6 semanas porque você acha que vai encontrar a causa da dor, na maioria das vezes sua dor aumenta, porque depois do diagnóstico você tem grande chance de achar hérnia de disco, protusão, abaulamento e aqueles nomes feios todos que vêm no laudo de um exame desse, ressonância, tomografia, radiografia, isso aumentar o seu medo de se expor ao movimento que você travou a coluna, de se expor ao movimento que, por mais que doloroso que ele seja, na nossa avaliação, é aquele movimento que desbloqueia você. Então, quanto mais medo você tem, mais sua musculatura trava, mais rigidez na sua coluna, mais preocupação, mais privação de sono, mais na tomada do 220 você está e você entra no ciclo de medo, evitação, incapacidade e desuso, quiçá até depressão em alguns casos. Então, a gente tenta motivar você a ser um enfrentador, a ser encorajado, de acordo com a nossa avaliação, a fazer um movimento que, mesmo que doloroso, é um movimento que desobstruiu você, que melhorou sua capacidade de calçar o tênis, de sentar no carro, de mudar de posição, de levantar da cama, através dos testes que a gente faz aqui. Uma outra coisa que é importante você saber é que, se você tiver paciência, você não precisa nem de mim. Em 6 semanas, sua dor tende a se autorresolver. O seu corpo faz uma múltipla interação entre o sistema músculo-esquelético e nervoso, fazendo com que você se recupere sem intervenção, sem remédio, sem fisioterapia, sem qualquer coisa. Passou essas 6 semanas, seu corpo não auto-resolveu o seu problema, aí é importante que você me procure, porque se passar de 12 semanas, o problema fica um pouco mais complexo, tá? Espero que essas informações a respeito de dor lombar tenham te esclarecido em algum aspecto, e se você tiver qualquer dúvida, pode colocar aqui embaixo nos comentários desse vídeo, que eu vou ter o prazer em te responder. Se sua dúvida for muito específica, eu peço que você veja aqui na descrição do vídeo o meu Instagram, o @Dr. Caio César SF. Vai lá nos meus stories e manda sua pergunta na caixinha, que todos os dias tem uma caixinha de pergunta lá, que a gente tenta te responder pessoalmente em vídeo, tudo bem? Então, qualquer dúvida, estou à disposição. Movimento é vida.